Quero ver quem vai derrubar hoje. A graça e a paz do Senhor. Felizes estamos por mais um dia na casa do Senhor. Felizes estou por mais um dia poder estar aqui e engrandecer o nome do Pai, o nome do Filho e o Espírito Santo. Podeis vos assentar. Graças damos por mais uma semana que se inicia, né? Por mais um dia poder contemplar as belezas do Pai em nossas vidas. Por mais um dia poder dizer que Ele é soberano em nossas vidas e que o inimigo não tem poder algum. Todas as armadilhas, todos os nós, todas as setas, todas as palavras lançadas contra as nossas vidas caem por terra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A mensagem que se inicia no mês de setembro fala sobre o cristão sensível à voz do Espírito Santo. E eu orei a Deus pedindo uma palavra, porque o pastor ele dá o tema do mês e ele dá sempre um versículo para que possamos meditar em cima dele. Mas por mais que eu tentasse ficar preso em Romanos 8,14, eu não consegui. Hoje, eu geralmente não tenho o costume de começar e parar. Eu comecei, dei uma parada, fui com a Lourdes na farmácia, depois voltei e continuei mais um pouco, mas não saiu, era isso mesmo. Eu vou ler para que possa ser interpretado o início, que é Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Todos nós que somos guiados pelo Espírito Santo somos considerados filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Olha que bênção. Eu sou filho de Deus. Você é filho de quem? Sou filho de Deus. Filho de Deus. Diz que se andarmos na luz, porque na luz Ele está, temos paz e paz com todos. Se nós andamos na luz, nós vamos ter paz com todos, tanto os irmãos quanto irmãs. Mas nesse mundo nós teremos aflições. Não fala baixo não, porque é plural. É aflições. Não tem para onde correr, é aflições. Nós teremos aflições. Nós vamos ter paz, mas teremos também aflições. Em João 16,33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom. Eu venci o mundo. E se ele, porém, venceu o mundo, nós também venceremos em Cristo. Ei, jantar hoje, está fraco. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nos dar força, ânimo, porque nós necessitamos de Ti todos os instantes, a todos os momentos, Senhor, de nossa vida. A cada batida do coração no peito, Senhor, a cada momento que respiramos, nós necessitamos de Ti, porque nós estamos aqui por Ti, para honrar e glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Não é tranquilidade que eu falei? Nós vamos ter tranquilidade ou nós vamos ter paz? A palavra de Deus diz que nós vamos ter paz. Tranquilidade? Nós não temos tranquilidades, porque nós vivemos em guerras constantes. Então, tranquilidade, que é algo constante, nós não temos. Nós temos momentos de paz. Mas acontece que na minha vida são guerras constantes, porque no mundo eu tenho aflições, então as guerras também são no plural. Se nós andamos na presença de Deus, as guerras são constantes. Não, você acabou de vencer uma, mas eu acabei de passar uma. Eu venci uma ontem, já veio outra hoje. É uma dificuldade ontem, outra é outra dificuldade. Mas essa dificuldade está perdurando. O dia após o outro, mas na presença de Deus, o dia da vitória vem. Não interessa o tempo de aflição, o tempo de dificuldade. A vitória ela vai vir, de um jeito ou de outro. Acontece que muitas das vezes a vitória não vem no momento que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Mas acontece que a vontade feita em minha vida e na sua vida, ela é perfeita e agradável, porque ela é vinda do trono de Deus. É a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. O nosso corpo, ele está em habitual
luta com o espírito. Constantemente o corpo fala mais alto. Muitas das vezes quem tem que falar mais alto e constantemente teria que ser ele, seria o espírito. Nós temos que estar mais no espírito do que na carne. É um levanta e cai, um cai e levanta, não é? As dificuldades vêm e nos pega desprevenido e acaba mudando toda a rotina da nossa vida. Mas nós temos que estar pautado e firmado na rocha que é Jesus Cristo. Em Romanos 7,19 diz que porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Eu tento de todas as formas fazer o bem, mas não o faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo fazendo. Esse sim eu acabo concretizando. Mas não é o que eu quero. Eu quero fazer o bem, é o que Deus quer que eu faça o bem. Mas o bem que Deus quer que eu faça, eu acabo não fazendo. Acabo não concretizando. Mas o mal, que é aquele que eu não deveria fazer, se eu não estou na presença de Deus, se eu não estou firmado, se eu não busco mais a presença de Deus, se eu não busco mais estar sentindo a presença do Espírito Santo em minha vida, eu vou tentar sempre fazer o bem, mas vou continuar fazendo sempre o mal. Mas se eu estiver sempre na presença de Deus, buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus, estando sempre ao lado do Espírito Santo, sentindo a presença de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo, eu vou tentar fazer o mal, ou intentar, porque a carne vai tentar me desviar, mas eu estando na presença de Deus, eu vou para o lado mal, mas vou acabar tentando fazer o bem, e o bem este eu vou fazer, porque eu estou na presença de Deus. Deus tem que prevalecer em minha vida constantemente, Deus tem que prevalecer em nossas vidas constantemente, independente da situação. É tranquilidade que você quer ou você quer paz? Paz é na presença de Deus, tranquilidade você vai ter com o inimigo, porque ele vai te deixar numa boa, no marasmo. E não é isso que nós queremos ter. Nós temos que ter o quê? Deitar à noite, temos que ter um sono tranquilo. E muitas vezes eu vejo que não é o que está acontecendo. Nós deitamos e ficamos com a cabeça a milhão. Muitas coisas. Depressão. A mente presa no passado. Estresse. A mente presa no presente. A frustração, a ansiedade, com a mente presa no futuro. Eu já estou com a mente presa no futuro, já estou querendo saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na terça, o que vai acontecer na quarta. O amanhã só a Deus pertence. Vamos nos preocupar com o hoje. O hoje. Porque tem um louvor que fala que o pecado vem. O pecado não vem todos os dias, o pecado vem todos os instantes, às vezes é no pensar, é no olhar. Eu fui almoçar com a minha família lá para o lado do Interlagos hoje, só misericórdia de Deus. Parecia que abriu, não sei como que é, Deus me livre que eu não quero nem ver como que é as portas do inferno, mas lá estava realmente algo infernal, terrível. Na hora que eu fui para o lado de baixo, né, nós ficamos pouco tempo ali. São coisas terríveis que estão por aí e as pessoas não estão vendo que Jesus está por voltar e as pessoas estão dormindo ainda, cochilando em dois pensamentos, achando que vivendo a vida que leva hoje, a qualquer momento ele pode endireitar a vida dele, e não é assim que funciona. Às vezes a trombeta pode tocar e já é tarde para alguns. Às vezes as pessoas têm a intenção ou o conhecimento de dizer de que nós temos que afastar o joio do trigo. Já ouviu falar isso? Nós temos que separar o joio do trigo. Irmãos, nós temos que ter a consciência de que o joio e o trigo vão sempre estar juntos. O joio e o trigo. O trigo é coisa boa e o joio é coisa ruim. Acontece que nós temos que evangelizar o joio. Nós somos o trigo. Nós temos que evangelizar porque nós estamos nesse mundo cheio de joio. Não é dizer que nós vamos afastar, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos saquear o inferno e povoar o céu. E esse céu que Ele quer povoar ainda está nesse joio que está lá fora. Esse joio que não conhece a palavra de Deus.
Esse joio que tem que reconhecer esse sacrifício que foi feito há 2000 e poucos anos atrás. Esse sangue que verteu lá na cruz do Calvário não foi só por mim e por você, foi por muito joio que está aí fora. É egoísmo meu dizer que eu quero me afastar do joio. Eu tenho que abraçar muito joio que está aí, porque eu também já fui muito joio na vida de alguém. Eu fui joio também, e hoje eu quero permanecer e estar na presença de Deus para poder evangelizar muito joio que está aí fora. Eu não posso querer me manter afastado. Você quer se manter afastado de um irmão, porque Deus está triste por causa da vida que ele leva, mas ele é um irmão nosso. Só que acontece que Deus quer que nós venhamos evangelizar todo joio. Todo joio. E a gente fala o que para o inimigo? Quando o pecado vem, eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Não é? O louvor não fala assim, mas eu escolho Deus. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vêm as tentações e me chamam. E todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Nós escolhemos Deus todos os dias. Todos os dias os pecados, as coisas ruins podem vir, porque elas vão tentar nos afligir, mas nós escolhemos Deus todos os dias, todos santos os dias. Porque eu já morri e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós já morremos e Cristo não vive. Como vive aí? Ele vive dentro de nós. Não é como vive para muitos aí, que ainda que está crucificado, mas ele já foi crucificado, morto e ressuscitado, pois vive e está no meio de nós. O Salmo 121 diz que elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não há outro lugar, não há outro ponto onde possa vir o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele fez a partir do momento que Ele disse, haja bênção, haja livramento, hajam correntes quebradas, hajam nós desatados, haja luz em nossas vidas. Deus diz, haja luz, haja separação entre os firmamentos. Deus diz, haja. Um cordeiro morreu na cruz do Calvário, mas um leão ressuscitou. Ele ressuscitou para nos manter livres. Nós não somos mais escravos de nada, muito menos do pecado, muito menos do medo. Nós não podemos ter medo de nada. Nada, de nada. Porque o inimigo, irmãos, ele não quer nos parar. Se engana muito quem pensa que o inimigo quer parar. O inimigo não quer parar ninguém. O inimigo muitas vezes quer manter-nos dentro da igreja, do jeito que estamos, parados, quietos, não fazendo nada. Não dá um glória, não dá um aleluia. O louvor está aqui e a pessoa está, sabe, se você não está em momento de oração, não está sentindo a presença de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, porque aqui é o local. O louvor, a palavra, o começo, o meio e o fim, isso tudo faz parte. O culto, ele é pessoal, ele não é um grupo. Nós nos reunimos, mas o culto, ele é pessoal. O culto é eu que rendo, é você que rende o culto. Nós rendemos um culto no geral, mas o culto, ele é individual. Não é dizer que as coisas vão acontecer de uma forma para um, de uma forma para outro, mas por que aquele é mais bem abençoado, aquele menos abençoado? Não existe isso. Para Deus, as bênçãos já foram mandadas. Às vezes não chegou porque a guerra, ela é no reino espiritual, mas acontece que eu estou sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, então não tem como as bênçãos vir, porque se a luta é no reino espiritual, as minhas bênçãos não chegam porque eu não estou fazendo nada. Fica difícil. Deus determina a vitória, mas eu não ajudo Ele. Pelo contrário, ao invés de eu ajudar Deus, eu atrapalho Ele. Porque as coisas que Deus pode fazer por mim, pode ter certeza de que Deus vai fazer.
Mas tem coisas que Deus não vai fazer por mim, porque sou eu que tenho que fazer. Se eu não consigo concretizar ou realizar algo, muitas das vezes Deus já determinou, mas não acontece em minha vida, porque a parte que tem que fazer para que venha se concretizar é a minha parte, e eu não estou fazendo a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, fica difícil, porque eu acabo atrapalhando a parte de Deus. Se eu venho para a igreja, se eu não dou um glória, se eu não dou um aleluia, se eu não busco a presença de Deus, eu participo de uma igreja cemiteriana. Tem igreja presbiteriana? Tem igreja cemiteriana também. Quieta, muda, calada. Nós não somos assim, nós temos que buscar a presença de Deus. Ai, aleluia, desperta, varão. Nós temos que dizer para o inimigo que ao invés de ir para o lado dele, e toda vez que ele vir, nós dissermos que nós escolhemos Deus, nós temos que dizer que nós temos uma aliança com Deus. Uma aliança, ela não tem começo e nem fim. Porque nós vamos subir para os céus e nós temos uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança conosco, uma aliança de sangue. O preço foi pago e um preço caro foi pago. Nós temos que valorizar isso. Nós temos que falar em voz alta, porque o primeiro ouvido que vai ouvir quando eu falo em voz alta é o meu. Por isso que não é bom ler a palavra de Deus em silêncio. Nós temos que falar a palavra de Deus, porque ao falar a palavra de Deus, nós estamos ouvindo. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O primeiro ouvido que eu ouvi foi o meu. Quer dizer que eu sou forte. Deus está me falando, eu ir, porque eu tenho que ser forte e corajoso. Tem uma dificuldade ali. Já parou para pensar? Davi descendo para poder ir para o vale e enfrentar o gigante? Se ele não tivesse escutado a palavra do pai dele ou dos ministros da época, dizendo que tudo acontece através de Deus, que Deus guerreia por nós, você acha que ele ia lá enfrentar o incircunciso, assim como diz ele? Quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Israel? Quem é esse incircunciso que está aí falando e até agora ninguém falou nada, por dias e dias a fio? Ele foi porque ele tinha certeza que tinha Deus na vida dele. Nós temos que ir, independente da dificuldade, independente da porta fechada, nós temos que ir crendo que a porta vai abrir, a dificuldade vai cair por terra, porque Ele é conosco. Isso é estar ouvindo a palavra de Deus, isso é estar andando paralelo ao Espírito Santo, junto com Ele, sentindo a presença dEle. Nossa, mas aquele irmão toda vez que vem na igreja ele chora, aquela irmã toda vez que vem na igreja fica chorando, é dificuldade. Não, irmão, é o Espírito Santo que está falando com aquela pessoa ali, através do louvor, através da palavra, através de uma lembrança, ou através mesmo que ela ouviu a palavra de Deus, ouviu Ele falar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Não comecei a pregar ainda não, irmão, só estou conversando com vocês só. Paulo, o que aconteceu com Paulo? Atos 9, do 1 ao 8, lerei eu. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E este, 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Vocês viram que Ananias arrumou várias desculpas para não ir lá, impor as mãos em Saulo? Por que ele não foi? Porque Saulo matava, ele prendia, ele surrava, ele levava para Jerusalém e colocava as pessoas de castigo na frente de outras para que o nome de Jesus não fosse falado. Ele impunha, ele fazia com aquela atitude com que as pessoas tivessem medo. Vocês sabem que o símbolo do cristão é o peixe, Pixis. O peixe era para discriminar quem era cristão na época. Ele era desenhado na areia, né? Na feira. As pessoas iam na feira e usavam o cajado. Então, para saber que aquele ali era um cristão, fazia-se com um cajado, um peixinho pequenininho na areia. Se por um acaso ele fosse delatado, é só passar o pé por cima do peixe que não tinha prova. As coisas só aconteciam através de... Naquela época, as coisas só aconteciam se tivesse prova na mão. Interessante, né? Naquela época, se tivesse prova, podia julgar alguém, né? Não tinha nem como forjar um peixinho naquela época. Mas era assim que eram feitas as coisas naquela época. Ananias não queria ir. Note que Ananias só foi depois que Deus falou para ele o quê? Eu lhe mostrarei no 16, quanto deve padecer por meu nome. Aí Ananias foi, porque Deus mostrou para Saulo quanto ele ia sofrer, como as pessoas que ele matou, que ele fazia sofrer, sofria pelo nome de Jesus, por amor a Jesus. Então Ananias foi e impôs as mãos. O que eu quis dizer com vocês lendo esse longo capítulo é de que nós, independente da situação que nós estamos, independente de quem quer que seja o nosso inimigo, Deus falando, nós temos que ir e abençoar. Nós temos que ir e impor as mãos e orar, independente de quem que seja o inimigo. Você viu? Ananias foi, ele matava. Senhor, esse homem faz isso, esse homem faz aquilo. Ananias ouvindo o direcionamento que Deus deu para ele. Isso é andar em sintonia com o Espírito Santo, ser obediente. Ele foi escolhido porque, obviamente, ele tinha uma linha de paralelo com Deus, uma linha de paralelo de oração, de jejum, de busca com o Espírito Santo. Senão, obviamente, era outra pessoa. Tanto que se você for procurar aqui, Saulo vira Paulo e continua por muitos e muitos anos. Capítulos, livros que ele escreveu, né? Cartas que ele escreveu, reconhecimentos, viagens que ele fez. Ananias, a história dele parou aqui. Ananias fez essa participação e não teve mais. Agora eu quero ver outro com os amados irmãos. 1 Samuel 3. Eu não vou ler tudo, tá? Porque senão vai ficar longo e aí eu não vou estourar o horário, fica complicado. 1 Samuel 3. Vou ler do 4. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe... Espera um pouquinho, é o 3. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas? Ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor.
O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser de chamar de novo, e dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras duas vezes: Samuel, Samuel. Disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Eli já tinha contato e já ouvia a voz de Deus há muito tempo. Samuel ainda não tinha o contato. Então ele confundiu, como se não houvesse outra pessoa ali, a não ser Eli. Então Eli chamou, o Senhor chamou e ele foi e acompanhou a voz como se fosse de Eli. Não era Eli, era o próprio Deus chamando ele. Então nós temos que saber diferenciar a palavra de uma pessoa comum da palavra de Deus. Se Samuel naquela época tivesse mais intimidade com Deus, mais assiduidade em oração, ele teria uma fácil similaridade com o Espírito Santo. Ele reconheceria com mais facilidade o Espírito Santo. Então, por isso, eu coloquei essa parte, porque nós temos que observar. Ele ouviu a voz de Deus e correu para uma pessoa que tinha realmente um contato com Deus, que reconheceu e falou: volta a deitar. É o Senhor que quer falar contigo. Para quem é que eu corro quando eu ouço a palavra de Deus, para pedir orientação, para ver se realmente é a vontade de Deus? É uma pessoa de Deus que vai me orientar, ou é uma pessoa do mundo que não tem contato com Deus e vai dizer? No encontro de casais, às vezes a gente pega e fala o seguinte: se o camarada briga com a esposa e vai para um bar, um camarada que não é evangélico que vai para um bar, e chega lá, ele vai falar assim: eu briguei com a mulher, que conselho ele vai receber lá? Larga, separa, sai fora, vai ficar passando por isso. Se ele pega um homem de Deus, vai falar o quê? Irmão, você está errado, vai, pede perdão, pede desculpa, ajoelha e ora junto com ela. Então, aqui eu vejo claramente isso, de que Eli estava na presença de Deus. Samuel não era um assíduo frequentador da presença de Deus, ele estava no caminho do aprendizado, ele estava aprendendo ainda. Então, no aprender, no caminhar, muitas das vezes nós cometemos erros, e nós temos que tomar cuidado com os erros que nós cometemos, porque muitas das vezes a orientação que nós temos que buscar é aonde? Com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Buscar, conversar: eu estou passando por uma dificuldade, onde eu vou buscar orientação? Nessa casa tem pastor, conversa com o pastor. Nessa casa tem a esposa do pastor Júlio, pastora Cíntia. Nós temos onde buscar conselho, nós temos onde buscar orientação, ajoelhar, Senhor, confirma para mim. Não é buscar conselho com pessoas desviadas, pessoas que estão aí fora. O joio que precisa se converter ainda, não é com o joio que nós vamos buscar conselho, nós temos que buscar conselho com o trigo, que está no caminho de virar a farinha, para fazer o pão sem fermento. E o pão sem fermento, ele cresce também na presença de Deus. Este é o segundo. O terceiro, para que possamos fechar, é Jonas. Jonas, eu vou ler o Jonas 1:3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa parte vocês já sabem, né? Lá na frente vai acontecer que o mar vai ficar revolto, né? E vão tirar sorte entre eles, não vão descobrir quem que é, e o problema está onde? Lá no fundo. O problema está lá no fundo, pega o problema e joga para o mar. Resumindo rapidinho. O peixe veio e pegou o Jonas, amando do Senhor, certo? Jonas 1:17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Jonas 3, do 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Ele levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminhada.
levantando-se, até aí, 3 dias de caminhada. Quando nós lemos isso, nós achamos o quê? O peixe foi, colocou Jonas lá, né? Vomitou Jonas na praia, Jonas levantou, bateu a roupinha, Deus mandou ele pregar, ele levantou e foi pregar. Já ouviu falar isso? Acabei de ler, não é isso? Levantou e foi pregar? Não é não, irmão. Vai pesquisar para ver da onde ele foi vomitado até Nínive. É entre 800 e 1.000 quilômetros. Dá para levar aí? A pé? Quanto tempo leva? A pé, da praia onde ele foi vomitado até Nínive, tinha entre 800 e 1.000 quilômetros. Então, a história de Jonas, ela é muito comprida, foi abreviada. Ele passou maus bocados nessa caminhada. Ele passou fome, ele passou sede, sentiu dor nos pés. Ele dormiu no relento, ele dormiu sobre pedras. Ele podia ter desistido, mesmo depois de toda essa dificuldade. Ele tentou desistir da primeira chamada. Ele foi para o fundo do mar. O peixe veio e engoliu ele. Ele foi levado lá. Só aí, quando ele clamou no ventre do peixe, lá do fundo do Sheol que ele fala, do ventre do peixe, que ele clamou a Deus por uma restauração, por um milagre, quero sair daqui, mas quero sair daqui vivo, foi o que ele sentiu na pele e a vontade de ir e evangelizar aquele povo de Nínive. Ele andou esse tempo todinho. Não tinha ônibus, não. Não tinha Uber, não. Era a pé. Ele era evangelista. O evangelista daquela época não andava de sapatinho brilhante, não. Não andava de terninho, não. Terninho slim. Não. Naquela época lá, era roupas. Uma roupa de baixo só. E alpargata lá, um chinelinho lá feito lá de couro. E andar 800 quilômetros. Muitas das vezes as pessoas falam de Jonas, mas não param para prestar atenção nisso. Ele andou e andou muito para poder evangelizar aquele povo. Ele não queria. Mas quando Deus restaurou ele, renovou ele e pôs vida de novo no ventre dele, nas narinas dele, dentro do ventre do peixe, e ele foi cuspido, ele nasceu outro homem. Por que Deus escolheu ele? Será que só tinha ele? Ele tentou fugir. Nós não podemos fugir da vontade de Deus para as nossas vidas. Não é feita a vontade de Deus à toa. Nós temos que estar constantemente na presença de Deus para que a vontade dele seja feita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nós nunca vamos nos decepcionar com ela. Quantas pessoas, pode ler lá em Jonas, as pessoas se converteram. Quantas pessoas se converteu nessa caminhada dele, pregando a palavra de Deus? Teve aqueles que não acreditaram? Pode ser que tenha tido, mas a palavra de Deus diz que muitos daqueles se conscientizaram da palavra de Deus e aceitaram. Eles se arrependeram dos pecados cometidos. Nós temos que ouvir mais a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Só ouvir apenas não adianta, nós não podemos ser ouvintes, nós temos que ser ouvintes e praticantes. Em João 14, 16, 17 diz que eu roguei ao Pai e Ele vos dará, Ele nos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita conosco. Ele está entre nós. O Espírito Santo de Deus habita no meio de nós. Ele habita no meio de nós. Há algumas maneiras pelas quais o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos revela a verdade. Ajuda-nos a aprender o Evangelho. Ajuda-nos a lembrar das coisas, da palavra. Conforta-nos em momentos de tristeza. Ele nos protege de todo mal. Ele inspira-nos quando ensinamos o Evangelho em discussões e lições. Alerta-nos quando estamos em perigo. Ele nos diz todas as coisas que devemos fazer. Ele nos direciona numa palavra que a igreja necessita ouvir. Senhor, o que a tua igreja necessita ouvir? Eu já ouvi, mas o que a tua igreja necessita? Às vezes pode ser que não seja para todos, mas o que a tua igreja necessita? Alguém necessita ouvir dizer que o Espírito Santo está ao lado dela, querendo ajudar ela, ela só tem que estender a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. E vai ser ajudado. É só isso, é tão simples.
eis-me aqui, como Samuel fez, ao ser chamado, mesmo não sabendo quem é que estava chamando, ele achando que era Eli, mas não era Eli, era o próprio Deus chamando, e chamando pelo nome, e falando, respondeu, eis-me aqui. Fale eis-me aqui para o Senhor todos os dias. Amanhã, ao se levantar, diga, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje, porque o dia de amanhã a Deus pertence, mas Ele nos concede o dia de amanhã, se amanhecemos vivos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje? Ele nos dá a revelação. O sussurro, ou a palavra de Deus, é a definição do que Ele nos diz, é o ato de falar. Às vezes ele não vai falar gritando, Ele vai falar baixo, sussurrando, e nós temos que estar atentos à palavra de Deus para que possamos compreender a vontade dEle para as nossas vidas. Se faz necessário aprendermos mais a palavra de Deus. Em Mateus 7,7 diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e entrarei, batei e abrir-se-vos-á. Não tem dificuldade alguma para aqueles que estão na presença de Deus que não venha acontecer. Pedi e buscai e encontrarei, bati e abrir-se-vos-á. Nós temos que buscar a palavra de Deus, bater que a porta vai abrir, pedir que ela vai abrir, e tudo vai acontecer, porque Ele nos garante através da palavra dEle. A vitória é nossa, ela já está determinada, mas nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por nós e pelas bênçãos que vai dar. Nós não podemos ser escravos das nossas bênçãos. As nossas bênçãos têm que nos servir e não nós servir as bênçãos. Às vezes é que nem o dinheiro. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um mau senhor. Se você for escravo do dinheiro, se nós formos escravos do dinheiro, você não, nós. Se nós formos escravos do dinheiro, fica difícil para nós. Mas se ele for o nosso servo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Em 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não posso me deixar dominar por nenhuma. Não posso ser dominado por nenhuma. As batalhas de hoje são os testemunhos e as vitórias de amanhã. Estou passando por dificuldade. Continua orando, perseverando e buscando. Amanhã você vem aqui e pede para o pastor Jeto a oportunidade de pegar o microfone e dizer: lembra quando foi pregado lá sobre as dificuldades para poder andar junto com o Espírito Santo? Eu orei mais, busquei mais, jejuei mais, e hoje eu venho aqui para dizer que tenho uma vitória. Eu tenho um testemunho para dar, porque eu sou vitorioso nessa situação, porque Deus me deu a vitória, Deus nos deu a vitória. Aquele muro caiu e eu consegui transpô-lo, porque Deus nos deu a vitória. Deus tem sempre o melhor para nós, sempre. Tem até outro louvor, que é o Fernandinho, né? Deus tem o melhor para mim? Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim e para cada um de vocês. Deus tem o melhor para nós o tempo todo. E o tempo todo Ele tem o melhor para nós. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus, a cada um de nós. Quero agradecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré por cada um dos membros desta igreja, cada um do corpo eclesiástico, cada um dos pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras. Agradecer por cada um que orou pela enfermidade que a minha mãe anda passando, pela minha família. Lhe agradecer por cada uma das ligações, cada uma das visitas. Lhe agradecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor?